Queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Enquanto você abre lá a sua Bíblia, eu vou dar alguns avisos. O primeiro aviso que eu tenho para dar é que hoje se encerra aquela inscrição para o SAD, que é uma semana de atualização e discipulado. Na semana do dia 15, logo após o encontro de jovens, à noite aqui na PIB a gente vai ter um tempo de discipulado, de atualização missionária. Resumindo, para você saber o conteúdo, você vai ser discipulado para discipular outras pessoas. Você vai aprender como dar estudo para outras pessoas. Então, as vagas são limitadas. O pessoal de missões está encarregado de anotar os nomes. E hoje eu encerro isso porque a gente tem que confeccionar material. Então, se você está interessado, conversa com o pessoal de missões logo após o culto, porque hoje também se encerram as inscrições para isso, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, nós estamos trabalhando o tema 70 vezes 7. Eu peço que já Mateus providencie aqui o PowerPoint. Nós vamos ler apenas de 1 a 4. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa que por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Perdoe-lhe. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai, nós uma vez mais invocamos o teu nome porque esse é um assunto tão difícil para ser tratado, para ser compreendido, Senhor. Como é difícil, como é caro poder perdoar. Como é caro, Senhor, se livrar da culpa. Então nós rogamos por essa palavra, por esse texto da tua palavra que está diante de nós. E assim eu oro pelo nome de Jesus, amém, amém. Bom, a gente está falando de perdão porque é uma temática do nosso jubileu. Você sabe que no ano do jubileu, o perdão ele era liberado para quem era escravo, deixava de ser escravo, voltava a ser proprietário, dono de si mesmo. Se alguém tinha perdido propriedade, também era devolvido, tudo era perdoado no ano do jubileu. E acredito que é um bom tempo também para a gente tratar dessa temática como igreja, como povo de Deus. É uma oportunidade da gente rever conceito, porque é impossível alguém passar por essa vida e não ter que pedir perdão. É impossível alguém viver nesse mundo aqui um dia não ter que pedir perdão para alguém. Isso vai acontecer. É um conceito muito difícil para a gente aplicar para a nossa própria vida, mas é importante, inclusive, para a nossa vida, né? O que gerou esse tema 70 vezes 7, além de ser o ano do nosso jubileu, é uma pergunta que o apóstolo São Pedro ele faz para Jesus, quando lá em Mateus 18 ele pergunta assim: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Senhor, quantas vezes eu tenho que ir? Pedro, ele é um pouco espertinho. Ele não apenas faz uma pergunta para Jesus, mas também ele dá a resposta. Ele vai dizer para Jesus: até 7 vezes eu tenho que perdoar. E a resposta de Jesus é: eu lhe digo. Toda vez que Jesus fala assim, eu lhe digo, ou toda vez que você lê a expressão que ele usa muito na Bíblia Sagrada, ele costuma dizer assim: em verdade, eu vos digo. Toda vez que ele fala isso, lá vem bomba. A coisa não é muito fácil. O assunto é muito sério quando Jesus fala isso. E percebendo essa seriedade, Jesus, como ele é sério, vai dizer: Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E essa conversa que Jesus tem com Pedro, não é apenas com Pedro. Então, quando eu vou falar desse tema a respeito de perdão e que você tem que perdoar o teu irmão, Jesus ele tem um público-alvo definido, nós vimos isso semana passada. Ele, pode passar, ele se dirige aos seus discípulos, ele não está falando com um pagão, ele não está falando com alguém que não segue ele,
Ele não está dirigindo nenhuma palavra a uma pessoa que é religiosa. Ele está falando para os seus discípulos. Assim como domingo passado eu falei, hoje eu repito. Se você não é discípulo de Jesus, se você não se considera assim, se você fala assim, olha, eu estou na igreja, estou vendo aqui, vindo apenas porque eu quero ver o que acontece, mas eu não sou um seguidor de Cristo, eu não sou um discípulo de Jesus, você está isento de tudo que eu vou falar. Porque o que Jesus está ensinando aqui, o que vai ensinar, ele tem um público específico, é os seus discípulos. Então, se alguém não é discípulo de Jesus, porque é diferente ser discípulo de Jesus de ser religioso. O religioso, ele vai para a igreja. Ele não precisa ter fé para fazer isso. Ele não tem compromisso com aquilo que vai ser falado. Ele não tem compromisso com a igreja. Ele não tem preocupação em escutar o que Jesus tem para falar. O religioso, ele é assim. Agora, os discípulos de Jesus é diferente. Porque dentro de uma igreja, você pode ter gente no meio da multidão. Gente que se acostumou com a doutrina da igreja, gente que se acostumou com o ambiente evangélico, que gosta desse ambiente. Muito obrigado. Mas não é discípulo de Jesus. É gente que está no meio da multidão. Jesus, quando andava pela Galiléia, ele tinha a multidão que andava atrás dele. Mas lá no meio da multidão, ele tinha os seus discípulos. E aqui Jesus está falando exatamente com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles têm algo peculiar, diferente da multidão. O discípulo de Jesus, quando fica sabendo que Jesus vai ensinar no lugar, que ele vai falar naquele lugar, os discípulos de Jesus correm para lá. Os discípulos de Jesus são aqueles que, enquanto a palavra é recitada para eles, como Jesus fez com aqueles discípulos que estavam indo pela estrada depois da sua ressurreição, em Lucas, capítulo de número 24, Jesus, quando começa a citar as Escrituras, a palavra dele, quando é falada, queima o coração dos discípulos. Os discípulos de Jesus estão atentos, Jesus vai passar por aqui, os discípulos correm para lá. Jesus tem uma palavra hoje, os discípulos de Jesus estão atentos, eles querem aprender do mestre. Eles não ficam preocupados com conversa em paralelo, eles não têm muita sede quando Jesus está falando, eles não têm essa vontade de ir no banheiro. Os discípulos de Jesus não. Quando a palavra do mestre está diante deles, eles estão atentos, sedentos. Por quê? Bom, porque eles querem aprender do mestre. Jesus, então, ensina isso aqui para os discípulos dele. E se você não se considera assim, você está isento. Agora, Jesus tem um pressuposto quando vai ensinar isso. Ele vai falar assim, é inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a pecar. Não dá para evitar. É inevitável coisas acontecerem. E essas coisas acontecendo levem o povo a tropeçar. E por que é inevitável? Bom, porque esse mundo aqui não é perfeito. Porque o povo que habita esse mundo aqui não é perfeito. Porque esse mundo aqui é um mundo caído. Porque você, sendo discípulo de Jesus, você habita um mundo caído. Porque esse mundo aqui ele é disfuncional. É um mundo que não tem norte. É um mundo onde nós não podemos confiar no que a gente sente, a gente não pode confiar no que está querendo, a gente não pode confiar quase em nada porque é tudo disfuncional. É disfuncional. Esse negócio aí que em casamento não tem briga, esse negócio de que em casamento não tem discussão, que casamento, família, não tem altos e baixos, que casamentos e famílias não tem crises, que pessoas não têm problema, que marido não tem que pedir perdão para a esposa, que esposa não tem que pedir perdão para o marido, esse negócio de lá a poliana não existe. Não existe. Amigos que acham que não precisa pedir perdão um para o outro, isso não existe. Absolutamente não existe. Amizades verdadeiras têm crises, amizades verdadeiras têm problemas, amigos vão ter que se perdoar, casais vão ter que se perdoar,
Pastor tem que pedir perdão para suas ovelhas vão ter que pedir perdão para o seu pastor, porque todo relacionamento, toda convivência nesse mundo é disfuncional, é imperfeita, não é perfeita. Uma hora alguém vai pisar na bola com a gente. Uma hora nós vamos pisar na bola com alguém. Porque esse mundo aqui não é perfeito, tudo nele é disfuncional. O outro não vai corresponder às minhas expectativas de amizade. A minha esposa não vai corresponder às minhas expectativas de marido. Eu não vou corresponder às expectativas dos meus filhos como pai. Por mais que a gente se esforce, a gente vai pisar na bola e não vai corresponder ao outro. A gente fala sem pensar. A gente fala o que não devia e machuca as pessoas. Tem momento que a gente toma decisão que prejudica alguém. Tem hora que a gente toma decisão que fere uma pessoa, alguém querido. A gente não vive no mundo perfeito. É inevitável. É totalmente inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Esse mundo aqui não é um mundo perfeito. Você não vai encontrar gente perfeita nele. Agora, como é que se vive no mundo assim perfeito? Como é que nós podemos viver com saúde nesse mundo aqui, que tudo nele é disfuncional, que você não encontra pessoas perfeitas, que você não encontra um tempo perfeito, uma época perfeita, uma circunstância perfeita? Como é que a gente vive com saúde nesse mundo aqui? A gente tem que saber lidar com culpa e tem que saber lidar com perdão. A gente tem que entender como é que se lida com culpa e, principalmente, como é que nós lidamos com esse negócio chamado perdão. Viver num mundo imperfeito, onde tudo é disfuncional, onde não tem pessoas perfeitas, onde não tem pai perfeito, esposa perfeita, marido perfeito, filho perfeito, ou a gente perdoa, lida com culpa, ou a gente vai ficar doente. Porque a gente vai querer que as pessoas sejam perfeitas e elas não são. As pessoas vão exigir que nós sejamos perfeitos em algumas coisas, e esse negócio de perfeição não existe. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Então a gente precisa aprender a lidar com culpa, porque a gente vai se sentir culpado em algumas circunstâncias, e a gente vai ter que aprender a lidar como é que nós lidamos com perdão. Se Jesus aqui em Lucas capítulo 17 tem um público-alvo, que é os seus discípulos, ele também tem um pressuposto: ninguém é perfeito. Todo mundo pisando na bola. Todo mundo fala o que não devia. Todo mundo toma uma decisão que vai ferir uma pessoa, que vai machucar alguém. Então, nós vivemos num mundo disfuncional. É inevitável que aconteçam coisas que façam pessoas a tropeçar. E apesar de Jesus ter um alvo específico, que é os seus discípulos, ter um pressuposto, que esse mundo não é perfeito, ele tem um propósito nisso aqui. Qual é o propósito de Jesus em Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 4, quando ele vai contar esse texto, quando ele vai discorrer um pouco mais, os apóstolos ficam desesperados, pedindo assim: então o Senhor precisa aumentar a nossa fé. Jesus tem um propósito específico: combater uma enfermidade que está lá no fundo da nossa alma. É uma espécie de hanseníase. É uma espécie de lepra, onde a gente perde toda a sensibilidade daquilo que a gente faz para as pessoas que estão à nossa volta. E aí Jesus vai dizer assim: ai daquela pessoa por meio de quem essas coisas acontecem. É inevitável acontecer coisas. Mas ai dessas pessoas que essas coisas acontecem. Os tropeços, os erros, os equívocos, Jesus está dizendo, vão acontecer. É inevitável que eles aconteçam. Mas ai da pessoa por meio de quem essas coisas acontecessem. E aqui a gente precisa compreender bem o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: ai daquela pessoa que tem um estilo de vida, um padrão comportamental na vida, um tipo de vida assim irresponsável,
a respeito dela mesma, a respeito das pessoas à sua volta, a respeito, assim, das pessoas que estão à sua volta, que ofende as pessoas, que maltrata as pessoas, que prejudica pessoas e não sente culpa por isso. Tem uma enfermidade na alma. Jesus aqui, ele tem uma pessoa que tem um estilo de vida, que essa pessoa, ela tem, assim, uma insensibilidade na alma, que ela prejudica os outros, causa prejuízo para os outros, ofende os outros, e não sente nada. Não tem nem um pouquinho de culpa. Gente que prejudica a si mesmo, que faz algumas coisas consigo mesmo e não sente nada. Absolutamente nada. Eu prejudico a mim mesmo, eu pego um grupo mais próximo de mim, que é a minha família, meus amigos que estão à volta, eu fico ferindo gente à minha volta, falando para ele coisas que não deveriam falar, prejudicando, e não sinto nada. Não tem nem um pouquinho de culpa. Não sente culpa. E Jesus está dizendo, ai dessa pessoa que está enfermo desse jeito aí, que consegue prejudicar pessoas à sua volta e não sente nada. Ai dessa pessoa que está caminhando por um buraco, prejudicando a si mesmo, tem problema com ela mesma e não sente nada. Ai dessa pessoa aí, porque não sente culpa. Ela tem uma espécie de hanseníase na alma. E o problema é tão sério para Jesus, que ele vai dizer, seria melhor para essa pessoa que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Radical, né, irmãos? Para não ter nenhuma chance de sobreviver. Do que levar um desses pequeninos a tropeçar. É radical, Jesus. Ai desse que prejudica, que fere, que não tem nenhum escrúpulo em fazer mal para si mesmo, para as pessoas à sua volta, e não sente nada. Não sente culpa, não tem nenhum problema de consciência, não tem nada. Ele desenvolveu, assim, uma espécie de enfermidade na alma que ele é insensível, não sente nada. Ele tem uma doença dentro dele na alma e é insensível, fere todo mundo. Fere a si mesmo, se machuca, gera tropeço nos outros e não sente nada. Insensível, é aquela parte assim que pode bater qualquer coisa aqui que eu não tenho nada, não sinto culpa. Agora, qual é o agravante aqui? Esse tipo de gente, ele vai abrir possibilidades em pessoas pequeninas, imaturas, gente que está chegando na comunidade cristã, e olha ele praticando coisas erradas, e acha que se ele pratica aquilo que está errado, ele também pode praticar. Jesus fala, olha, toma cuidado você aí, viu? Porque tem alguns pequenos que estão olhando para você, e você está fazendo coisa errada, eles acham que isso pode fazer. Muito cuidado se você fizer um desses aí a tropeçar. Isso é grave, irmãos, porque a gente tem casa. Nós temos filhos pequenos. E de repente pai e mãe começam a fazer coisa errada. E os filhos começam a olhar para eles e entendem que aquilo lá é certo, mesmo estando errado. Jesus está dizendo, ai de você. Ai de você que tem um comportamento errado, que tem uma fala errada, que machuca todo mundo, que prejudica os outros. E aí tem uns pequeninos olhando e diz assim, não tem problema. Ele faz, então eu posso fazer. Daí algumas dificuldades que eu tenho em algumas festas de crente. Daí a minha dificuldade de sentar em algumas mesas de casamento. Quantos casamentos que eu não acabei a celebração e vim embora para casa? Quantos? Por quê? Porque ai de mim, se fizer um desses pequeninos tropeçar. Ai de mim se abrir uma possibilidade para ele fazer coisa errada.
Isso pode acontecer com todo mundo, irmãos. Gente que está começando a conhecer a Cristo, começando a caminhar com Cristo. Os nossos filhos que são pequenos estão aí na caminhada, tentando começar a andar com Cristo. E aí, de repente, olha o comportamento, a fala de gente doente na alma. Gente que não sente culpa de mais nada. E ele pensa que aquele comportamento é certo. Bom, se o fulano está fazendo, então eu posso fazer. Se meu pai está fazendo, eu posso fazer. Se a minha mãe está fazendo, então eu posso fazer. Aquilo está certo. E está fazendo errado, e sabe qual é o problema? Não sente nada. Não sente culpa por aquilo que está fazendo. E se não sente culpa, porque também não admite que está errado. Não admite que pecou. Aí uma pessoa nova na fé, vê ele fazendo aquilo e diz assim, bom, eu vou imitar. Se ele fez, eu posso fazer. Pastor, estava lá na festa, o fulano bebeu, eu também bebi. Fulano lá é membro da sua igreja, estava bebendo, e eu que estou chegando agora não posso beber? Se ele está fazendo aquilo, eu posso imitar ele. Jesus falou, compra uma corda, companheiro. Compra uma corda. Ai de você que faz isso. Irmãos, esse negócio é sério. Jesus ele tem um cuidado muito grande com a igreja dele, com a comunidade dos discípulos dele. Ele quer que pessoas que estão fazendo coisa errada possam dizer assim, estou errado, não me imitem. Agora, e quem não fala isso? Bom, quem não fala assim está insensível. Ele não sente nada. Ele é incapaz de sentir culpa. Ele pode continuar fazendo tudo errado e não vai se sentir culpado nunca. E Jesus disse para ela, ai de você. Gente que nunca pensa em culpa. Gente que vive a vida todo dia sem sentir nada. Não trata de culpa. Não tem conversa a respeito disso. E se tornam portadores de enfermidade da alma. Um tipo de hanseníase, uma perda de sensibilidade. E Jesus diz assim, era melhor você amarrar uma corda no pescoço. Na outra ponta colocar uma pedra de moinho de vento. E se atirar no mar. Por que Jesus fala isso? Porque quer chocar os seus discípulos. Quer mostrar para eles o tanto que isso aqui é grave. Jesus não quer deixar isso aqui passar em branco de jeito nenhum. E os discípulos, quando escutam Jesus falar isso aqui, eles percebem a gravidade da situação. Eles percebem, você não pode ferir as pessoas, você não pode falar o que quer. Você não pode andar de qualquer jeito, você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode. Você vai fazendo tudo errado e não sente nada, Jesus falou, ai de você. Se você se tornou alguém incapaz de sentir culpa fazendo coisa errada, bom, você tem uma enfermidade na sua alma. Os discípulos têm que perceber a gravidade da situação. Eles têm que perceber de que eles não podem falar e fazer aquilo que eles querem. Eles não podem ficar ferindo os outros e não tem ninguém olhando. Vai ficar por isso mesmo. Jesus está dizendo, não vai ficar. Porque se algum discípulo de Jesus começa a fazer coisa errada, ele pode gerar uma situação, um ambiente para que uma pessoa pequena na fé possa olhar para ele e falar que se ele está fazendo não é errado, então eu posso fazer também. E a pessoa pega uma coisa errada como se fosse certa. E Jesus está dizendo, ai de você que faz isso. Ai de você que leva o outro a pecar. Ai de você que está levando o outro para o engano. Por quê? Porque a gente na vida gosta de fazer muito o que quer. Já percebeu isso? A gente simplesmente faz aquilo que gostaria de fazer. Eu, como pastor, quantas vezes já não falei com pessoas que tomaram decisões erradas, que fizeram o que queria para os outros. E aí você vai questionar ela, ela diz assim, pastor, eu estou em paz no coração. Peraí, você prejudicou os outros, você feriu pessoas e agora está dizendo para mim que está em paz no meu coração? Alguns vieram citar a Bíblia para mim. Alguns disseram para mim, pastor, não é a paz de Cristo que tem que ser o árbitro do nosso coração, o meu coração está em paz. Usa as escrituras ainda.
Eu sinto paz no meu coração. E a pessoa não percebe que não é que ela sente paz no coração. Porque você fala que sente paz no coração, pode ter uma outra coisa acontecendo. Não é porque você tem paz no coração, porque está fazendo uma coisa, porque tomou uma decisão, que está fazendo o que Deus queria, que está no centro da vontade de Deus. Um monte de gente que falou isso para mim tinha um problema, tinha enfermidade na alma. Era gente que não tinha mais capacidade de processar culpa. Feria os outros e jamais sentia culpa. Se tornou insensível à maldade. Falava o que queria para os outros e ainda falava comigo, é assim, o que eu tenho de falar é na lata. Então compre uma corda também. Arruma uma corda para você. Boa parte do que eu vi de gente assim é gente que tem uma insensibilidade na alma, que é incapaz de sentir culpa. E a culpa é uma bênção para a gente. Porque a culpa leva a gente a cair de joelho e pedir perdão para Deus e também para os outros. Mas tem um monte de gente que não sente nada, quando deveria sentir. Há um monte de filho que não sente nada. Desrespeitar o pai, desonrar o pai e não sente nada. Um monte de marido que trata a esposa do jeito que quer e também não sente culpa nenhuma mais. Um monte de esposa que não sente também nada. Um monte de gente. Um monte de pai que não sente culpa nenhuma em relação ao que fazem com os seus filhos. E Jesus está dizendo, ai de você, que desenvolveu essa espécie de enfermidade na alma. Essa insensibilidade que é incapaz de sentir culpa. Porque se não sente culpa, não se arrepende, não pede perdão, ai de você. Era melhor que você amarrasse uma corda no pescoço. Era melhor. E eu falo isso muito preocupado com os pais que tem hoje em dia. Que não entende que os seus filhos estão olhando para eles e tentando imitá-los. E de repente essa imitação está levando para o pecado, está levando para a destruição, e Jesus vai dizer, ai de você. Ai de você. Agora, essa enfermidade da alma, irmãos, de não se sentir culpado, ela primeiro começa assim, no indivíduo, camarada que não sente nada em relação a ele mesmo. É alguém que vai se destruindo a cada dia, se destruindo e não percebe que está se destruindo. O indivíduo, quando começa a se prejudicar, ele começa a racionalizar. Ele começa a ser teológico. Ele é culpado e começa a filosofar. Ele tem texto bíblico para se justificar. E de uma forma assim, um pouco gradativa, ele peca contra si mesmo, vai se destruindo, ele de alguma forma fere-se a si mesmo, e o pior é assim, não sente culpa, não sente nada. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Vocês nunca escutou isso? Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Fulano, mas você está indo para o buraco, a vida é minha, o que você tem com isso? Lembro um dia que falei para um irmão meu assim, né? Cara, você bebe demais, você vai morrer com esse negócio. E daí? Eu vou morrer um dia mesmo. Um dia eu vou morrer mesmo. Está anestesiado, não sente mais nada, entendeu? Se destrói, mas não sente mais nada. O camarada erra e não tem assim nada, não sente nada. Mas essa pessoa assim, ele também começa a ferir os outros. Os seus erros, os seus pecados começam a afetar um grupo muito pequeno que está perto dele. Isso aí pode ser família, pode ser os amigos. Ele começa com palavras e com atitudes a ferir pessoas à sua volta. Pode ser amizade, pode ser família. E não sente culpa por isso. É insensível, não sente nada. Está fazendo mal para os outros e acha que não está fazendo mal para ninguém. Está destruindo pessoas com atitudes e palavras e acha que está tudo certo.
insensível. Não sente culpa mais. Jesus está dizendo, ai de você que é assim, ai de você. Agora, o que é agravante para Jesus é quando esse erro chega na comunidade dos discípulos. Quando essa atitude não é com ele mesmo mais, não é prejudicando as pessoas que estão à sua volta, num grupo familiar, de amigos, mas é quando ele entra no meio da igreja, no meio do discípulo de Jesus, e começa a prejudicar aqueles que estão na igreja de Jesus. Aí Jesus vai dizer, era melhor você comprar uma corda, arrumar uma pedra de moinho. Gente que está no meio da igreja, mas não nomeia o seu pecado. Gente que está no meio dos discípulos de Jesus, e não adianta você falar que ela está errada, que ela não tem problema com erro mais, ela não sente culpa de mais nada. E aí o Senhor vai dizer que esse tipo de gente vai gerar no meio da igreja um negócio chamado escândalo. A palavra grega para escândalo é tropeço. E quem que tropeça na igreja de Jesus? Quem é que vai cair por causa disso? Bom, os mais novos. Aqueles que começou a caminhada com Cristo. Por quê? Bom, porque eles não vão conseguir discernir o caminho de certo e errado. Se um discípulo de Jesus está fazendo aquilo, para ele está certo. É uma responsabilidade muito grande. Hoje de manhã, aqui na IBD, a gente conversando, o irmão Mauro falou uma palavra. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores. E o povo de Deus tem se escondido numa covardia tremenda, dizendo assim, para quem chega na igreja, olha para Jesus, hein? Não fica olhando para a igreja, para os irmãos não, que você vai se decepcionar. Você tem que olhar para Jesus, tá? E Jesus, você vai olhar para ele onde? Onde? Como assim olha para Jesus? Os mais novos que estão chegando aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, olha para o Zé Renato, olha para o irmão Tacides, olha para o Felipe, olha para o irmão Nito, pode olhar para esses irmãos, tudo aqui, ó. Olha para eles, inclusive imitem eles. E se eles pisarem na bola, vocês vão ver com Jesus. Se te ensinar um caminho errado, compra uma corda. Mas olha assim para eles. Eles não estão aqui, não estão dizendo que são discípulos de Jesus, que são crentes, que seguem a Cristo, então olha para eles sim. Assim não olha para Jesus. Vou olhar aqui para o vento, para o invisível, Jesus está em você. Se alguém tem que olhar para Cristo, tem que olhar para a tua vida. Não tem que olhar para a vida de ninguém, é para a tua vida. Você tem que ser responsável pela tua espiritualidade, entendeu? Essa vida meia boca espiritual sua prejudica toda a igreja. Você acha que porque você não ora na tua casa, é meia boca para ler a Bíblia, que não tem vida devocional, que o único prejudicado é você? Não é você. Essa vida meia boca espiritual sua prejudica todo mundo que está à tua volta. No sentido de igreja. Prejudica todo mundo aqui. Ah, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Mas você tem dificuldade por quê? Você não é discípulo de Jesus? Os discípulos de Jesus querem ler o que Jesus falou. Eu tenho dificuldade para orar, pastor. Eu só oro quando estou dormindo na cama. Você quer sonífero para dormir, é isso? Toma remédio, filho. Vai lá comprar uma bomba lá. Oração é joelho no chão, xará. E essa vida meia boca espiritual sua prejudica os teus irmãos que estão sentados aqui. Você é responsável pela tua vida espiritual. Por isso não tem nessa de olhar para Cristo, não. Tem que olhar para você mesmo. Pastor, eu estou na igreja, eu faço o quê? Olha para o Zezinho, imita ele. Ah, pastor, mas vai imitar o Zezinho? Ou você imita o Zezinho, ou o Zezinho compra uma corda. A minha vontade aqui hoje é deixar um monte de corda aqui disponível. Porque se é meia boca, já pega a corda. Porque é sim para olhar para a tua vida. Jesus aqui está dizendo uma coisa muito grave.
Ele está dizendo assim: ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar. Ai daquele que um desses pequeninos olhar para uma atitude, para um comportamento e falar: eu posso fazer isso porque o fulano está fazendo. Ai de você. Ai de você. Melhor você comprar uma corda logo. Porque quando um pequenino começa a não entender o que está certo, o que está errado, porque está olhando para você, compra uma corda. É melhor você comprar uma corda. Agora tem um monte de gente que vive a vida meia boca e não sente culpa por isso. Ai, mas é assim mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia meia boca. Não se sente culpado por isso. Gente que vem abrir a Bíblia aqui, dentro da igreja, e não sente culpa por isso. Bom, está doente. Tem uma rancenise na alma. Tem uma lepra na alma. Porque é incapaz de sentir culpa. Incapaz. Agora, Jesus manda fazer. Seria melhor comprar uma corda. Seria muito melhor. Sei que tem um monte de gente que vive a vida, irmãos, dependendo de aprovação dos outros. E tem um monte de gente que carrega a culpa por causa disso. Gente que quis a aprovação dos outros no passado, gente que quer a aprovação dos outros no presente. Chega uma hora que tem gente, esse tipo de gente aí, tem uma hora que ele chega a exterminar a culpa. Exterminar. Vou acabar com a culpa, eu vou desligar o interruptor de culpa. E aí tomou a decisão de falar assim: bom, ninguém me ofende mais, eu não vou agradar mais a ninguém. Desligou o botãozinho da culpa. Eu não quero mais sentir dor. Dor, irmão, é uma coisa necessária. As piores enfermidades que tem para o corpo humano é aquela que a gente não sente dor. Dor é uma coisa necessária para a gente. Pastor, fulano me ofendeu, me doeu muito. Amém, dá graças a Deus, você não está insensível. Pastor, falei uma coisa para a pessoa lá e eu falei: graças a Deus, você não está insensível. Hoje de manhã uma pessoa me procurou logo cedo e falou: me perdoa, fiz uma coisa. Eu falei: olha que maravilha, você não está insensível. Você não tem nenhum tipo de doença na alma. Você não está enfermo, você tem sensibilidade ainda. A dor é alguma coisa necessária para a gente perceber erro. Dor é uma coisa necessária para a gente se arrepender. Dor é uma coisa necessária para a gente pedir perdão. Dor é uma coisa necessária para a gente perdoar. Nós falamos sobre perdão domingo passado. Eu preciso perdoar porque eu não sou o guardião do erro dos outros. Eu preciso perdoar porque eu não vou guardar dentro de mim a maldade do outro, eu quero me livrar dela. Então, logo eu vou perdoar. Agora, Jesus manda a gente fazer uma coisa. O que Jesus manda fazer? Ele fala: tome cuidado. É o que está escrito lá. Jesus, o que nós fazemos? Toma cuidado. O que é tomar cuidado? Abandone essa cultura de que você é bonzinho. Abandone essa cultura de ser bonzinho com todo mundo. Porque essa nossa cultura, ela nos levou assim a não querer confronto. A gente faz tudo para não confrontar ninguém. A pessoa está indo para o rumo do abismo, mas a gente fala: não vou confrontar. Eu não vou me desgastar com aquele meu amigo. Aquela fulana, aquele cicrano tem minha alta consideração e eu não quero acabar com essa consideração que ele tem por mim. Eu não quero confronto. Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado aí, você que é insensível. Muito cuidado, porque além de tomar cuidado, de estar numa posição, e eu conheço um monte de gente que é 880.
Eu resolvi que eu não ligo para mais nada lá em casa. Eu resolvi agora que eu não sinto culpa de mais nada. Eu tomei a decisão que eu não falo mais nada. Eu tomei a decisão que eu não tomo posição mais aqui. Jesus está dizendo muito cuidado. Muito cuidado. Agora, você está vendo alguém indo para o abismo? Ele vai dizer, repreendam. Sai da zona de conforto e vai para a repreensão. Esse mundo aqui diz para você que você não deve se confrontar com ninguém. Mas espera aí, o teu amigo lá está sendo um mau esposo, repreenda. A tua amiga lá é uma péssima esposa, repreenda. Os seus filhos estão caminhando para o abismo, repreenda. Está com medo de perder o amor deles? Jesus está dizendo, repreenda. Repreensão é bíblica, irmãos. É assim que nós combatemos. Tratamos a insensibilidade da culpa. A gente trata o insensível de culpa com repreensão. É bíblico. Só uma coisa. Nunca faça isso sem amor. Se você for repreender uma pessoa, seja lá quem for, e você vai fazer isso sem amor, é melhor você já levar uma corda junto também. Jamais repreenda alguém sem amor. Senão você vai deixar de ser bíblico e aí a coisa complica. Me lembro de uma pessoa conversando com ela, ela falou, pastor, para mim esse negócio assim, ó, eu falo na lata mesmo, doe quem doer. É comprar uma corda. Porque comigo é assim, eu vou lá e falo, não estou nem aí, se vai doer, se doa quem doer, fala de qualquer jeito. Então, talvez seja melhor, quando você for fazer isso, levar com você uma corda. Compre uma corda que vai ser melhor. Porque o Senhor manda repreender, mas Ele diz, faça isso de uma forma específica, faça isso com amor. Então, como é que a gente trata esse negócio de uma pessoa assim, que não sente nada, não sente culpa mais? O Senhor diz, muito cuidado, para que você mesmo não tenha tomado essa posição de não querer mais confronto. Repreenda. Faça isso com amor. E por último, o Senhor diz assim, e se ele se arrepender, perdoa. Volta lá. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. E aí no versículo 4, o Senhor vai dizer a mesma coisa. Porque agora Jesus tirou esse negócio da comunidade. Você viu que ele está falando de você, para o indivíduo. Se pecar contra você, não é contra a igreja, 7 vezes por dia, 7 vezes você voltar, se ele voltar e disser assim, estou arrependido, você tem que fazer uma coisa, o quê? Perdoar. Agora, eu vou tentar criar uma situação aqui, né? A gente tem que ir lá repreender uma pessoa. Vou repreender. E assim, estou até meio com raiva, né? Vou lá repreender. Eu chamo o negão aqui, chamo também o Celso, e cada um de nós pega um pedaço de porrete, vamos lá repreender aquela pessoa. A gente chega lá com um pedaço de porrete. Vamos dar no meio dele. Aí você chega lá, a pessoa fala, olha, estou arrependido, me perdoe. Mas e a paulada? A gente vem repreender porque a gente quer dar paulada, entendeu? Agora o camarada fala assim, ó, estou arrependido, me perdoe. Vai ficar por isso mesmo? Porque assim, eu sou muito bem preparado para dar paulada nos outros. Eu só não sei lidar quando alguém chega e fala para mim, estou arrependido, me perdoa. Mas e o pau que a gente está carregando na mão? A gente veio, inclusive, para dar paulada. Jesus diz assim, perdoa. Tá, eu vou perdoar de novo. Perdoa. E se amanhã ele voltar e fizer de novo? Faz o quê? Ele arrependeu? Pastor, mas já perdoei 100 vezes aquela pessoa. E agora ele fala que está arrependido e está pedindo perdão de novo. O que eu faço? Perdoa. O cara se arrependeu.
ela se arrependeu, o Senhor disse: perdoa. A gente não é muito preparado para isso. A gente fala assim: comigo não, é só uma vez. Pisou na bola uma vez, Zé Fini, acabou. O Senhor diz assim: a pessoa se arrependeu, meu filho? Perdoa. A gente não é preparado para isso, irmãos. Nós temos muita dificuldade com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. É isso que Deus faz comigo. É isso que Deus faz com você todo dia. Eu não sei quando foi que você encontrou Cristo ou que Cristo te encontrou, porque as duas coisas se misturam. Mas naquele dia Jesus me perdoou. Diz: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí chegou na segunda-feira, eu neguei que era crente. Neguei Jesus. Lá na empresa falaram assim: escuta, você agora é evangélico? Eu falei: não, a minha esposa que é daquela igreja, eu vou lá com ela, levo ela, aí fico lá um pouco, naqueles negócios. Você está negando a Cristo? Estou. Se arrependeu? Eu te perdoo, meu filho. Está perdoado. Irmãos, quantas vezes você já pecou depois que Jesus te perdoou? Quando te encontrou? Fala para mim. Você sabe? Não, você não sabe. Agora, eu sei que Jesus te perdoou. Amém? Por que eu sei? Bom, porque você está aqui. Se não tivesse perdoado, você não estaria aqui. Agora, se Deus me perdoa toda vez que eu me arrependo, bom, eu também perdoo. E vou dizer, não tem pedido aqui em andamento. Tem uma ordem em andamento. Se o teu irmão arrependido disser me perdoe, você perdoe. Não é assim, só mais essa vez, uma vez não. Perdoe. Perdoe. Até quando, Senhor, eu vou perdoar meu irmão? Até quando ele se arrepender. Toda vez que ele falar, eu estou arrependido, me perdoe. Perdoe. Complicado, né, irmão? Mas a gente quer dar paulada. A gente quer vingança. A gente quer ver o outro sofrer também. A gente quer isso, a gente quer aquilo. Agora, isso é justiça, viu, irmão? E só justo pode fazer justiça. Quando você for querer fazer justiça em relação à vida dos outros, olhe para a sua. Para ver se você é o justo. Eu só quero te adiantar uma coisa. A única pessoa chamada de justo na Bíblia foi poucas pessoas. Jesus foi uma dessas. Jesus foi uma dessas. Você quer fazer justiça? Tome cuidado. Muito cuidado. Queria convidar os diáconos para que me ajudasse aqui com a mesa. E eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Também já queria pedir que o Levi e o Emerson se posicionassem. O apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.